Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Deck Profile do canal Reino dos Duelistas. Hoje eu trago para vocês o deck Monarch Domain, que eu usei nesse último sábado no local, na loja Top Deck aqui de Natal. Eu fui campeão com o deck Monarch Domain e agora eu vou passar para vocês a Deck Profile que alguns pediram. É legal dizer que eu baseei o meu deck a partir do deck do Gabriel Arcanjo, que foi campeão da Domain 4K e que ajudou o Pedro Gontou, vice-campeão nacional de Yu-Gi-Oh!, a montar o deck dele. Então, se vocês acharem coisas muito parecidas, né, a formação é bastante parecida, com algumas diferenças acerca do meta local, não estranhe. Apesar disso, o deck Monarca ele não muda muita coisa de um para o outro, digo, do Monarca Domain, apesar de ele apresentar acho que 3 formatos diferentes no metagame, o Zouk Monarch, o Chipson Z Monarch e o Domain Monarch. Então vamos à decklist, iniciando com o main deck. Eu optei por usar o padrão, né? São os 3 Erebos, 2800 de ataque, ajuda a reciclar os Monarchs grandes do deck. É um monstro zumbi, o que me ajuda a sair do lock da Zumbi World, porque a Zumbi World só me deixa fazer Tribute Summon de monstros zumbis. Então o Erebus ele me tira dessa enrascada, por isso que ele é uma ótima carta. Como falei, mid late game ele ajuda a reciclar os monstros que eu preciso, descartando mágicas e armadilhas que eu não vou utilizar. Além dele eu uso 3 Eder, também padrão. Eu acho que uma das melhores cartas do deck, principalmente pelo seu efeito de poder ser tributada na vez do oponente, o que combando com Stormforce se torna ainda mais poderosa, porque me possibilita tributar um monstro do oponente na vez dele. Então é excelente, e os dois têm participação primordial para o deck rodar, pelo simples fato de que ambos enviam 2 mágicas ou armadilhas Monarca para o cemitério, podendo mandar Penteísmo, a Primal Monarca, o que faz o deck rodar bastante. Bom, além deles, de Monarca de mais de 4 estrelas, né, eu uso um Mega Testalos e 2 Curais. Por quê? 2 Curais, por ser uma carta excelente, por ser trazida pela Eder, por ativar efeito quando é Special Summon, de destruição de até 2 cartas, pelo fato de ele poder me dar draw, porque às vezes o deck zica, então destruindo cartas que eu não preciso, eu puxo cartas que podem me ajudar no momento, e destruir coisas importantes do oponente, a back row para assegurar o OTK, destruir uma escala pêndulo importante. Então ele tem participação primordial no deck. 3 é muito porque ele não é bom vir na mão, então se você deixa 3 Curais, a possibilidade dele vir na sua mão é enorme, então é maior, né, no caso. Então basta 2, eu acho que é o suficiente. E o Mega Testalos pelo simples fato de ele me permitir dar uma olhada na mão do oponente, então eu mensuro exatamente o que ele pode fazer. Além do efeito de burn dele contra Cosmo é muito bom, porque Cosmo se utiliza de cartas de muita estrela, de monstros de muita estrela, quem diga o Dark Planet, o Dark Destroyer, então isso inflige bastante dano no oponente. Tirando elas, dos Monarchs pequenos, eu vou usar inicialmente 2 Edea, 2 Eidos e 2 Mitra. 2 de cada Monarca pequeno, porque vassalos, né? 2 de cada vassalo, porque eles são excelentes. Excelentes no sentido de que a ideia ajuda a reciclar mágicas e armadilhas removidas. Além disso, ela traz o Eidos. O Eidos ele já busca eles 2 do cemitério, além de quando é normal summon, dá um normal extra. E a Mitra evita que eu me frustre minha jogada, minha estratégia, por causa de uma Veila ou por causa de uma mágica ou armadilha, ou efeito de negação de efeito de monstro, porque ambos aqui ativam efeito no campo, já a Mitra ativa efeito na mão, ou seja, não sendo uma strike, algo que nega efeito em qualquer lugar do campo, a Mitra consegue entrar no jogo, por mais que ela dê um token para o oponente. Dar um toque para o oponente é ruim,
enquanto se trata de Mirrormatch Monarca, porém é bom quando se trata, por exemplo, de uma match contra um Burning Abyss, um Pekka-Fire, porque isso destrói, né, autodestrói os Burning Abyss deles, se eles não possuírem um Rhino no campo. E Do it! Just do it! dificulta, né, que eles montem o setup deles, invoquem o Dante e por aí vai. Yes! Yes! Então, 3 excelentes escolhas para serem recursos de tributo. Além deles, eu uso essas 3 staples, né? 3 cópias do Maxi. Para mim um substituto da Upstart Goblin. Sinceramente foi difícil ter que optar por eles, porque quanto mais cartas dão Monarca no deck, mais o deck pode zicar. Só que como o formato de hoje se utiliza muito de Special Summons, o Maxi tem participação primordial, e pelo menos uma troca 1 para 1 já é excelente para mim, e já me salvou de alguns OTKs também, porque eu pude buscar coisas como a Trap, no caso a Primal of Monarch, The Prime Monarch, para descartar ela, trazer Erebs, por aí vai. Ele te dá a possibilidade de alguns combos também, por exemplo, usar ele como recurso para um for one, quando você não quer descartar um monstro importante. Então o Maxi tem a sua importância no deck. Além disso, setup de mágicas Monarca, eu uso o Standard mesmo, o padrão, para um Monarch Domain, que são 3 campos, 3 Domain, que dá nome ao deck, 3 Panteísmo, não tem muito o que dizer dela, porque ela me permite puxar 2 cartas, permite buscar o que eu quiser. Muitas vezes o oponente não tem escolha quando eu escolho 3 cartas iguais, então ela é muito boa. É justo. É muito justo. É justíssimo. E a Domain evita de o cara fazer Special Summon do Extra Deck, que hoje em dia no metagame é algo essencial. Tirando o Cosmo consegue se virar mesmo sem o Extra Deck, porque usa o Extra Deck apenas em situações específicas, ou para ganhar o jogo mesmo. Além delas, eu uso 3 Tenacity of Monarch e 3 Stormforth. Tenacidade para buscar o que eu quiser, basta revelar um monstro, e muitas vezes esse monstro revelado vai ao campo logo depois. E a Stormforth, por simplesmente ser uma mágica que tributa monstro do cara, ou seja, se o cara não puder ser alvo, a Stormforth não faz alvo, então isso me tira de algumas situações penosas, quando o monstro, por exemplo, é muito forte, ou seja lá o que for. E é uma mágica rápida, né? E isso me possibilita combar com o efeito da Aether, me fazendo poder tributar um monstro do oponente na vez dele, né? Então é justo. É muito justo. É justíssimo. Bastante forte no deck. Além disso, eu uso 3 Return. Acertou! Não é uma escolha comum entre os jogadores de Domain Monarch. Via-se como uma escolha mais frequente nos Chips Z Monarchs. Porém, diante do fato de que a Return tem um fator essencial, que é buscar pra mim, né? Que é buscar monstros grandes do deck. Eu acho que quanto mais rápido ela vir na minha mão, melhor. E como meus monstros principais eles enviam mágicas e armadilhas Monarca para o cemitério, eu posso mandar para o cemitério as excedentes para não ter que mandar coisas importantes como Stormforth, Tenacidade, o campo e por aí vai. Além disso, ela me ajuda também a encontrar armadilhas, Floodgates, que necessitem de que o efeito ou a invocação seja feita logo após, logo antes, no caso, a ativação delas. Por exemplo, uma Bottomless Trap Hole, uma Solemn Strike, porque no momento que eu invoco um monstro de tributo juntamente com ela, principalmente os monstros grandes que ativam efeito, eles fazem uma cadeia simultânea, de forma que eu coloco ela como Shine 2 e meu oponente só pode responder a Shine 2, no caso, porque a Shine 1 já passou. De forma que eu esquivo de algumas Floodgates e mantenho os meus monstros em campo, além de garantir que eles ativem os seus efeitos.
Além delas, eu uso algumas mágicas limitadas, como a One for One, uma das melhores cartas do deck também, porque traz a ideia direto do deck, não custa o seu primeiro normal sumo. Além disso, ela pode ser usada para descartar um Maxi que eu estou sem usar. Ponto ruim dela é o fato de ela ser um descarte para o cemitério necessariamente, o que faz com que o Dark Law seja muito forte contra ela, mas tirando isso, para mim é uma excelente carta. Além disso, tu usa a Upstart Goblin e usa o Foolish Burial. A Upstart Goblin para dar uma consistência maior ao deck, e a Foolish Burial para eu ter acesso ao Erebus quando eu precisar, quando não vier com um monstro forte na mão, quando eu precisar do efeito da ideia para buscar alguma mágica em específico, quando eu precisar do efeito do Eidos para não ter que gastar normal sumo, e por aí vai. E como escolha minha, eu escolhi usar a Trade-in. Ela não apareceu muito no campeonato, de certa forma, eu não senti muita falta dela, mas eu gosto dela pelo simples fato de o descarte dela não ter que ser necessariamente para o cemitério, de forma que eu posso esquivar do Dark Law, puxar 2 cartas, e isso facilita muito a minha vida se eu quiser buscar uma Twin Twister ou por aí vai, mas provavelmente eu devo substituí-la futuramente. Além disso, de armadilhas eu uso 2 Prime Monarch e uma Solen's Warning. Por que não 3 Prime Monarch? Porque primeiro, vir com a Prime Monarch da mão pode aumentar a minha chance de zicar o meu deck. Apesar de eu estar pensando em colocar uma terceira, eu estou sentindo falta de uma terceira porque ela é um alvo melhor para panteísmo, porque descartar mágicas com a panteísmo às vezes é muito custoso, e aquela mágica para reciclar às vezes demora um pouco, então é melhor você ter ela como fonte de descarte do que outra mágica. E a Solen's Warning porque ela é muito interessante contra matches contra pêndulo, porque qualquer pêndulo summon pode ser fatal para você, principalmente com setups como Kirin, como Apex, podem ser bastante custosos. A invocação de um Dark Law, por exemplo, ou se não, na Mirror Match mesmo, Monarca, que negar o normal summon do seu oponente, ou a invocação de uma Eder na sua vez, ou mesmo a invocação de uma Prime Monarch quando ele não tem nada para se defender, pode custar o jogo inteiro, né, para ele. Então, esse foi o main deck, são 40 cartas, e não uso extra deck justamente porque o deck é focado na domain, que evita que monstros de extra deck sejam invocados, mas para isso eu não posso ter nenhum monstro do extra deck, então eu não uso extra deck. E como side deck eu uso 2 Majeste e 2 Vanity Fiend, para mim essenciais, monstros de tributo baixo, no caso basta um tributo, ou seja, basta uma Prime, por exemplo, para eles poderem entrar no jogo, e deixar o oponente sem Special Summon, sem efeito, é excelente. Isso aqui contra PKBA, BA, Cosmo é muito bom, porque eles ficam sem poder ativar o efeito dos monstros deles, e muitas vezes ele vem acompanhado de um monstro forte, ou seja, quando eu invoco consigo entrar com um bicho desse no campo, é praticamente jogo ganho. E o Vanity é mais para dar aquela segurança em matches contra decks pêndulo, porque são matches bastante difíceis para mim particularmente, porque a Skyris consegue buscar o Dragon Pit, e o Dragon Pit se livra rapidamente do campo, então o Vanity justamente dá para dar aquela segurada maior juntamente com o campo. Então se ele se livrar do campo, ainda vai ter que se livrar do Vanity depois. Além deles, eu uso o Mega Chaos. Para mim o Mega Chaos ele é uma escolha interessante para o side deck, não para o main porque o efeito dele é obrigatório. Em certo jogo contra os Masked Heroes eu me dei mal por isso, porque ele foi o único monstro de tributo que veio na minha mão, e infelizmente eu tive que ativar o efeito dele e ativou um strike em seguida, e isso me prejudicou bastante no jogo, mas não perde o seu lugar, porque se bem encaixado contra um Dante, contra um Dark Law, com certeza ele é bastante prejudicial ao adversário. Além disso, eu uso 3 Twin Twister. Twin Twister eu acho que é uma retiradora de Floodgates básica, é excelente. Você consegue se livrar de Mask of Restricts, você consegue se livrar de Anti-Spell Fragments, ativando ela em cadeia, Rival of Warlords, Imperial Iron Wall e por aí vai. Pra mim ela é muito boa, e ela substitui um pouco o Mystical Space Typhon pelo simples fato de, apesar de ter o custo de descarte, por abranger um maior número de Floodgates, e o Monarca conseguindo se livrar delas, ele consegue funcionar bem.
Além delas, eu uso uma System Down, que é basicamente contra Cosmo. Apesar disso, eu só uso uma, porque é melhor eu garantir o meu jogo, no caso, eu conseguir fazer com que meu jogo rode, do que tentar parar o jogo do Cosmo, assegurar um OTK, e até porque a System Down me faz perder pontos, então isso pode ser bastante prejudicial, porque deixa o oponente mais próximo de me dar um OTK. E além disso, eu uso a Marcha dos Monarcas. Eu usei pouco ela, cheguei a sadiar uma vez só, mas ela é boa contra a Magícia. Se o oponente quiser tentar tirar o monstro tributado com um hijack, um dark hole, ou mesmo tentar fazer algo com ele, com uma breakthrough, por exemplo. E é muito boa contra a BA também, porque ele não deixa ser alvo da Fog Blade, não deixa ser alvo do Farfa e por aí vai. E como Trap Cards, eu uso duas Royal Decree, usei duas Royal Decree, duas Chaos Trap Hole. Royal Decree para variantes de Demise, para decks com muitos Floodgates, e também contra os sites padrões que se utilizam contra a Monarca, e o Chaos Trap Hole para ser mais uma alternativa contra Pêndulos Sumos, justamente para evitar que os magistas montem seus setups poderosos, porque essencialmente eles invocam, em grande parte das vezes, monstros Dark e Light, e isso me ajuda bastante. E eu coloquei uma Magic Deflector esperando alguma mirror match de Monarca, apesar de não ter enfrentado nenhuma, mas eu acho ela interessante porque Stormforth é uma das cartas mais fortes no mirror match entre Monarcas, Domain. E muitas vezes ela inabilita o campo também, né? Ela inabilitando o campo também, ela faz com que os monarcas adversários não batam com mais de 800 de ataque, faz com que ele não tenha um tributo facilitado, diminuindo as estrelas do monstro dele, e faz com que eu inabilite as Stormforth dele. Ou seja, pra mim é uma carta excelente, apesar de eu ter saído ela errado, pensando que ela incluía Ritual Cards também, né? Cartas de ritual, mágicas de ritual, mas ela não engloba. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ainda bem que eu não acabei puxando ela no final, ela não foi tão necessária, assim, não pesou tanto. Mas eu joguei contra um Necrois Kaiju, não esperava isso no torneio, mas eu consegui me sair bem assim mesmo. Quantas partidas eu enfrentei um PKBA no começo, consegui vitória. Depois eu enfrentei um Magician Pêndulo, consegui vitória também. Logo depois eu enfrentei um Masked Hero, pra mim foi bem complicado porque a mão veio bastante zicada, mas eu consegui, eu acabei perdendo no caso, mas consegui vencer na final, acabei me reencontrando com ele. E na quarto jogo eu peguei esse Kaiju Necrois, que foi o que me fez topar, foi a vitória que me fez topar. E depois no top, né, eu peguei um Magician Pêndulo, que foi uma vitória bastante suada. No primeiro game eu ganhei com 100 pontos de vida, quase que ele me vence por causa do Red Ice Flare, que queimou 1500 pontos meus, mas eu consegui dar um Stormforth nele, retirar ele de jogo, e quase ia perdendo por deckout. Basicamente meu último ataque, eu não tinha mais cartas no deck, foi minha última draw. E na final foi contra o Masked Hero novamente e eu consegui obter vitória. Foi um ótimo torneio, foi bem disputado, mas foi uma ótima experiência com o deck Monarca. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma crítica, alguma dúvida, algum questionamento, basta vocês deixarem aí nos comentários. Se vocês acham que eu deixei de falar alguma coisa, ou que eu falei alguma coisa errada, comentem, deixem sua sugestão. Se vocês quiserem ver alguma deck profile adicional, algum deck que vocês gostariam de ver aqui no canal, é só vocês deixarem aí. Não esqueçam também de curtir a nossa página no Facebook, eu vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo. E até a próxima, pessoal.